Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Hoje é dia 2 de dezembro e louvado seja o nosso Deus. Chegamos ao último mês do ano e eu desejo que o seu mês seja um mês muito abençoado. Aquilo que você ainda não conquistou, que o Senhor venha preparar, que você possa tomar posse da tua bênção, do teu milagre, ainda este mês, no nome de Jesus. Amém? Vamos para a palavra de Deus? Hoje o tema da nossa mensagem é vitamina espiritual para quem está fraco. Às vezes o nosso corpo físico, ele fica fraco, ele fica debilitado. E para que possamos fortalecer novamente o nosso corpo, o nosso organismo, às vezes precisamos de tomar algumas vitaminas, alguns medicamentos, não é assim? O mesmo é com o nosso espiritual. Às vezes você se sente fraca, você se sente ali debilitada espiritualmente, mas a vitamina espiritual que você precisa está em Deus, está na palavra dele. Ele tem vigor para você, ele tem novas forças para você. No Senhor, você pode renovar as suas forças, você pode encontrar vigor, força, ânimo. Você pode ser fortalecida no nome de Jesus. Amém? Vamos meditar na palavra que está no livro de Isaías, o capítulo é o 40, o versículo é o 29 em diante. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Aqui é nessa passagem que fala que os jovens se cansarão e se fadigarão e cairão. Vamos imaginar que os jovens aqui sejam aquelas pessoas que ainda não são maduras espiritualmente, aquelas pessoas que ainda estão engatinhando na fé. Então, quando vem a luta, quando vem o problema, a dificuldade, elas perdem as forças, elas se cansam, elas param, elas caem muitas vezes. Mas quando você se fortalece em Deus, quando você cresce, quando você amadurece espiritualmente, você tem força para continuar a lutar, você tem força para se levantar quantas vezes forem necessárias. Você pode cair, mas não ficará prostrada, porque você sabe onde você encontrará a vitamina espiritual, aquela força, aquele ânimo que você precisa para voltar a se reerguer e ser fortalecida pelo poder que há no nome de Jesus. Nesse texto sagrado aqui, o profeta Isaías afirma que Deus dá vigor ao cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Quando o nosso corpo está debilitado e fraco, como falei há pouco, às vezes precisamos tomar algumas vitaminas para fortalecer o nosso sistema imunológico. Nós aprendemos por meio desta mensagem de hoje que somente o Senhor possui a força, a vitamina espiritual para a nossa alma e o revigoramento físico e espiritual para a nossa vida. Ele faz forte ao cansado. Está cansada? Está pensando em parar, em desistir, desanimada? Tem dias que a gente acorda assim, né? Ai, meu Deus, estou tão preocupada hoje. Hoje tem isso, hoje tem aquilo. Às vezes nós ficamos assim, isso é normal. O que nós não podemos é nos prostrar diante das adversidades, é ficar paralisadas e pensar realmente que não tem mais o que fazer e cruzar os braços. Olha o que Jesus disse. Em Mateus 11:28, Jesus disse: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. O nosso Deus faz forte ao cansado. Se você está cansada hoje, se você tem lutado e não tem visto o resultado e você acha que não tem jeito, se apegue a Deus, se apegue ao Senhor. Ele te dá novas forças, Ele faz com que você tenha forças para continuar a sua luta até que a sua vitória chegue, em nome de Jesus.
Em 1 Reis 19, do versículo 4 ao 8, o profeta Elias estava cansado e esgotado, tanto fisicamente quanto espiritualmente. E o Senhor lhe enviou um pão vitaminado que, com a força daquele pão, Elias caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Quem não conhece a história de Elias? Quando Elias estava cansado, estava esgotado, e ele fugiu com medo, porque todos os profetas, a Jezabel estava mandando matar, então ele se escondeu, ele estava com medo. Ele estava esgotado, tanto fisicamente como espiritualmente. Mas Deus enviou a vitamina que ele precisava para se fortalecer e para caminhar por 40 dias e 40 noites. Aleluia! Hoje ainda, Deus pode enviar essa força que você precisa, essa vitamina que você precisa, para que você possa caminhar mais 40 dias, 40 noites, eu não sei quanto tempo, até a sua vitória, até a sua resposta, até o seu milagre chegar. Tão somente não desanima, continua crendo, continua se renovando no Senhor, continua se fortalecendo em Deus. Ele é a força que você precisa. O nosso Deus multiplica as nossas forças. É Ele que multiplica as forças, pois os que esperam no Senhor, como diz aqui no versículo 31, renovarão as suas forças e subirão como as águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. É Deus, somente Ele, que pode renovar as nossas forças. É somente nele que podemos ser renovadas, que podemos ter novo ânimo, que podemos, apesar das circunstâncias, ainda assim, continuar a nossa caminhada. Aqui em Jó, no capítulo 17, no versículo 9, diz: o justo seguirá o caminho firmemente, e o puro de mãos irá crescendo em força. Aleluia. Salmo 84, versículo 7 diz: vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. E em Efésios, no capítulo 6, no versículo 10, o apóstolo Paulo escreve: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Você quer ser fortalecida nesta hora, neste dia? É no Senhor que você será fortalecida. É na força do poder de Deus que você vai também ter forças para continuar a sua luta, a sua caminhada. Tão somente não desista. Não desista. Caminhe mais uma milha. Caminhe um pouco mais. Creia um pouco mais. Confia um pouco mais. É só isso que você tem que fazer. Você pode dizer, mas Eliane, você não conhece o meu problema, você não conhece a minha dor, a minha aflição, a minha angústia. Não conheço. Mas será que Deus, Ele mente? Será que Ele volta atrás no que Ele fala? Aqui não sou eu que está falando, é a palavra de Deus que está falando tudo isso para você nesta hora. Então continue. Busque nele nova força, busque nele o renovo espiritual neste dia, porque ele tem este renovo para você nesta hora. Como eu disse, o Senhor deseja que cada um de nós tenhamos alívio para os nossos fardos. Jesus disse: vinde a mim, todos os que estão cansados. Ele tem o alívio para você nesta hora. Ele tem o alívio que você precisa, o alívio para sua alma cansada, abatida, aflita, angustiada. Esta dor que está aí no teu coração, essa dor que parece que vai te matar, que parece que você não tem para onde correr. Você tem sim. Jesus Cristo. Ele quer te aliviar, Ele quer tirar esse fardo tão pesado que está sobre você e quer colocar o dele, que é suave, que é leve. Ele tem alívio para você nesta hora. Ele tem o socorro para você nesta hora. Ele tem a vida em abundância que Ele diz para os seus.
Tão somente o que eu e você precisamos fazer para tomar posse das bênçãos de Deus, para tomar posse de tudo aquilo que Jesus conquistou para nós naquela cruz, é viver uma vida segundo a palavra dele, obedecendo a palavra, vivendo aquilo que o Evangelho nos ensina. Quando nós paramos de nos preocupar em bens materiais, em coisas deste mundo, desta vida, e passamos a nos preocupar mais com a nossa eternidade, quando o nosso foco passa a ser a eternidade com Cristo, nós podemos também desfrutar desta eternidade já aqui neste mundo. Porque é isso que a palavra de Deus diz lá em Mateus 6. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Ou seja, quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus, a justiça, viver uma vida justa, uma vida que agrada ao Senhor, dentro dos princípios de Deus, obedecendo aquilo que a palavra nos ensina, não precisamos correr atrás de mais nada. Claro que devemos fazer a nossa parte, trabalhar, estudar, fazer o que tivermos que fazer, sim. Mas que esse não seja o nosso alvo. Que o nosso alvo principal seja a salvação, a vida eterna com Cristo. Lá na glória, lá na nossa casa, porque aqui estamos de passagens. Aqui é passageiro. Sabe, eu estava lendo um livro outro dia, onde o escritor ele fala que dentro de uns estudos, né, que foi feito, estudos teológicos, que a nossa vida para Deus, vamos supor que nós vivêssemos 100 anos. 100 anos de uma vida é o equivalente a 2 horas no tempo de Deus. Amadas, olha como isso é sério. Não sabemos se isso é verdadeiro ou não, são estudos, sim. Mas dá pra gente pensar, por que o nosso tempo não é o tempo de Deus? Por que muitas vezes oramos, queremos tanto alguma coisa e parece que demora anos, demora tempo para acontecer? Porque aquilo que para nós é uma eternidade, para Deus não é. Como também a Bíblia diz que um dia que 1000 anos é equivalente a um dia, não é assim? Ou seja, então faz sentido isso. Faz sentido de 100 anos ser 2 horas para Deus. Então, pare de se preocupar. Pare de ficar se desesperando porque se vai dar certo, se não vai. Porque está chegando o fim do ano e isso não aconteceu. Está chegando o fim de mais um ano e continua tudo igual. Não, não está tudo igual. Não está tudo igual, ainda que aos olhos humanos pareça estar tudo igual. Lá no mundo espiritual, Deus está trabalhando. Ele está trabalhando sim, porque o nosso Deus não para, o nosso Deus não dorme. O nosso Deus ouve as nossas orações, todas elas são ouvidas por Ele. Agora tem o tempo certo de resposta, tem o tempo certo que Ele responderá a minha e a tua oração. Tão somente seja paciente. O salmista Davi escreveu lá no livro de Salmos, acho que é o capítulo 40, o versículo, se eu não me engano, é o primeiro que diz: esperei com paciência no Senhor, pelo Senhor, e Ele inclinou-se para mim. Ele ouviu o meu clamor e me enviou socorro. Deus ouve o nosso clamor. Só que o socorro, a resposta, pode ser que não chegue imediatamente. Às vezes sim, às vezes oramos e logo vemos o agir de Deus, a manifestação do poder dele. Mas às vezes demora. E quando demorar, tão somente seja paciente para esperar. Esperar que o tempo dele se cumpra na tua vida, que a promessa dele se cumpra na tua vida, que a tua resposta chegue, que a resposta do teu clamor seja atendida, porque será. Será, amadas. Deus não deixa nenhum dos teus filhos sem resposta. Ele não deixa nenhum dos teus filhos caídos, prostrados, a não ser que estes não se voltem para Ele e não busquem por sua ajuda. Por quê? Mesmo caído, se você estender as suas mãos e dizer: Senhor, me ajuda, me socorre, Ele está pronto
para te pegar de volta pelas mãos, te levantar, te colocar de pé e fazer de você mais do que vencedora para a glória do nome dele. O Senhor é aquele que multiplica as nossas forças e o nosso vigor. O Senhor é a fortaleza da nossa vida. O Senhor é a nossa força e o nosso cântico. E assim, podemos dizer com autoridade: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Na minha força, no meu poder, não, eu não sou nada, não posso nada, sou fraca. Sou fraca, sou falha, não posso nada. Agora em Deus, no meu Senhor, que é poderoso, que é grande, que é misericordioso, que é maravilhoso. Nele eu posso todas as coisas e é com Ele que eu vou vencer todas as lutas, todas as batalhas que se levantar em nome de Jesus. É no Senhor que você encontrará a força que você precisa. É nele que você encontrará a vitória em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Nosso Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, obrigado por esta palavra, Pai. Que palavra maravilhosa, Deus, como é bom saber, Senhor, que mesmo, Pai, naqueles dias que estamos abatidas, aflitas, angustiadas, que parece que não temos mais forças para continuar, ouvimos uma mensagem, uma palavra dessa do Senhor, que diz que é o Senhor que nos dá força, que é o Senhor que nos revigora, que é o Senhor que nos dá